está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? E diminuiu o amém, irmãos. Não pode, né? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela sua vinda nessa noite. E realmente Deus fale com você e que você seja abençoado. E assim o Senhor nos ajude e que a sua vontade seja feita. Amém? Obrigado, Ministério de Louvor. Que Deus os abençoe. Eu queria ler com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Texto bastante conhecido, muito importante para as nossas vidas. E diz assim a palavra de Deus: sabemos que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tem gente acordado. Amém? Sabemos que todas as coisas, diga para o seu irmão aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Querido Deus, essa é a tua palavra, ela é digna de todo crédito, de toda aceitação. O Senhor é poderoso para fazer, para ministrar, para operar conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eis-nos aqui, Senhor, no teu altar, ministrando aquilo, Senhor, conforme o Senhor tocou os nossos corações. Que a tua igreja seja alcançada nessa noite com palavras de vida, de vitória, e que o Senhor prevaleça sobre tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui uma outra versão para vocês. A Nova Versão Internacional diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há um projeto de Deus, há um desejo de Deus, há uma vontade de Deus para que as coisas que estão ao seu redor contribuam para o seu bem. Amém? Quantos amam a Deus aqui? Então essa palavra é para você, essa palavra é para a sua vida. Isso é um sinal de Deus para que você receba aquilo que Deus planejou para a sua vida. Eu li uma história interessante esses dias, é uma história bastante conhecida. Parece aquelas piadas que você começa a contar e a pessoa conta o final antes, porque de tão conhecido que ela é. Mas eu vou contar assim mesmo, porque tem propósito e tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar. Então, durante uma tempestade, o único sobrevivente de um naufrágio, ele se agarra nos destroços do navio, e ele vai, já sabe, né? Eu sei. Ele vai, com muita dificuldade, ele consegue chegar numa ilha, uma ilha que está fora de qualquer rota de navegação, um lugar deserto, onde ele está ali aparentemente sozinho. Então ele chega ali e agradece a Deus por ter vida, por ter sobrevivido. E quando ele encontra alguma caça, consegue pegar um peixe ou acha alguma fruta para comer, ele agradece a Deus. Então, com os destroços do navio, ele constrói lá um abrigozinho para ele passar a noite, para ele se proteger dos animais. E assim ele fica ali tranquilo, passa suas noites, acende ali um foguinho, e ele vai sobrevivendo. Um dia, ele sai para procurar alimentos, e quando ele volta, a casa dele está pegando fogo. Então, ele se prostra e chora. E naquele momento, ele começa a ficar completamente desanimado, e ele começa a se desesperar, e ele chora tanto, que ele cai desmaiado de tão cansado, de tanto chorar. E ele adormece, e no dia seguinte ele escuta um apito de um navio. Ele está sendo resgatado. E aqueles homens desembarcam ali e o resgatam. E ele pergunta: como é que
vocês souberam. Então eles disseram, nós vimos o seu sinal de fumaça. É uma história bastante conhecida, mas ela é profunda ao mesmo tempo. Isso só nos leva a compreender o quanto Deus pode fazer coisas que não compreendemos. O quanto Deus pode agir através de situações que nós não temos controle, e muito menos entendemos. Né? Então, essa é uma história bastante antiga, né? E ela demonstra como não conseguimos compreender algumas coisas que Deus faz. Depender de Deus, irmãos, é um discurso muito bonito, e quem fala em dependência de Deus, parece bastante crente, sim ou não? Mas na prática, irmãos, vou falar sério para vocês, é muito difícil, é um desafio muito grande, porque nós ficamos desesperados com coisas que não controlamos, ficamos desesperados com coisas que não compreendemos, e há circunstâncias pelas quais nós somos submetidos, que o Senhor não deixa a gente saber o que vai acontecer. Não seria legal se Ele falasse assim, ó filho, fica tranquilo que vai ser assim, assim, assim. Mas sabe, irmãos, a vida, ela nos prepara circunstâncias das quais Deus permite sobre nossa vida, não para nos matar, mas para nos tornar mais fortes. Amém ou não amém? Talvez você consiga puxar pela sua memória aí 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, não sei quanto tempo seria necessário, talvez 30 anos, e você compreenda que durante toda essa trajetória, o Senhor te deu muitas vitórias, amém ou não amém? Sabe aquelas coisas que você lembra assim, fala, ufa, glória a Deus, já passou. Quantos têm experiências como essa? Você tem uma experiência como essa? Que você pensa assim, eu pensei que eu ia morrer, mas eu consegui, o Senhor me deu graça até aqui. Então nós fomos prevalecendo, mas agora, imagine, irmãos, uma circunstância difícil, como é que nós podemos lidar com isso? Às vezes algumas coisas e circunstâncias que acontecem na nossa vida, das quais não temos o menor controle nem compreensão, nós temos grandes dificuldades de entender o propósito de Deus, sim ou não? Às vezes não dá vontade de falar, Senhor, vê se me erra. Eu estou cansado já, né? De tanto acontecer coisas que eu não consigo compreender. Vou dar um exemplo para você. O José do Egito, cara legal, gente boa. Estava um dia, o Zé tranquilo, cuidando das coisas na casa do seu senhor. Chega a patroa e dá em cima dele. O Zé se mantém firme, tranquilo. Está lá, de boa. De repente, ela insiste. E 1 vez, e 2 vezes, e talvez 10 vezes, não sei os detalhes. Mas o que o Zé faz? Ele corre. E ela, contando, né, a sua versão da história, se faz de vítima e o Zé vai parar na prisão. Nessa época, ele tinha mais ou menos uns 17 anos de idade. Sabe com quantos anos ele saiu da prisão? Com 30. Pode fazer conta, é 13 anos mesmo. 13 anos preso injustamente. Agora eu queria que você pensasse o seguinte. Vamos refletir, quantas coisas será que passaram na cabeça do José? Talvez no primeiro ano ele se manteve firme, não, Deus é fiel, Deus é bom, está tudo certo, vamos lá, vamos para cima. Uma hora ele se levantará em meu favor. E passa o segundo, e passa o terceiro, e passa o quinto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aqueles aos quais Deus deu a graça de vencer o grande inimigo das nossas vidas chamado tempo, esses são abençoados. Porque o tempo, ele pode se tornar um grande vilão na nossa vida.
mantemos a nossa fé, ficamos firmes, sabemos que Deus é fiel, mas eu acredito, a história, nós não temos detalhes, muitos detalhes da história, mas eu acredito que o José ficou ali perplexo, pensando, por que será que isso me sobreveio? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Por que será que isso me aconteceu? Por que será que certas coisas acontecem? Vocês acreditam, irmãos, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, sim ou não? Se você soubesse responder por quê, me avisa, porque eu também gostaria de saber. Os planos de Deus, irmãos, eles vão muito mais além. Sabe por que José ficou 13 anos na prisão? Porque ainda faltavam 13 anos para Deus cumprir aquilo que seria necessário, estava nos seus projetos. Eu desejo de todo o meu coração que não seja tanto tempo com você. Amém? Tomara que seja mais rápido. Mas os planos de Deus são perfeitos, são agradáveis. Eles nunca acontecem nem antes e nem depois do tempo. Eu quero ler com vocês aqui, né? A minha intenção nessa noite, irmãos, é que você consiga compreender que pela bondade de Deus, o Senhor tem cuidado de nós, até mesmo naquilo que parece não ser bom. Quem entendeu isso, diga amém. Mas é difícil, vamos falar sério, é difícil. Mas Deus nos dá graça. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 2, lá no finalzinho, a parte B do versículo, e o verso 3 também. Isso. Vou ler aqui para vocês. Lá no finalzinho está escrito assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos deleites. Quando Deus diz não para nós, quem que gosta de ouvir não aí, diga amém. Todas as vezes que nós vamos pedir algo, qual é a resposta que você quer ouvir? Sim. Porque no nosso coração, julgamos aquilo que estamos pedindo como legítimo, abençoador, algo que queremos, algo que imaginamos vai ser bom para nós e vamos nos deleitar com aquilo. Mas o não de Deus, muitas vezes, irmãos, é a prova do mais profundo amor dele para com a nossa vida. Ai, aleluia, alguém disse glória a Deus. Amém, pastora, obrigado. É difícil, às vezes o glória a Deus é até meio exprimido. Porque é difícil, irmãos, lidar com certas coisas. Quando nós vamos buscar de Deus algo que muito queremos e que julgamos ser muito importante, às vezes o não de Deus vem assim, sabe aquela sem anestesia? Quando Deus dá no meio. Às vezes não sabemos lidar com isso, irmãos. Porque parece que Deus está nos rejeitando. Né? Parece que Deus está... Estamos muitas vezes acondicionados a pensar que a bênção de Deus é quando Ele diz sim. Às vezes uma coisa que confunde muito a gente, irmãos, a gente olha a prosperidade das pessoas e a gente acha que Deus está nisso só porque ali tem dinheiro. Aliás, eu conheço muita gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Às vezes, irmãos, nós temos uma opinião equivocada de certas coisas que vemos pensando ser uma coisa e aquilo não é. Eu quero que você entenda uma coisa: ter dinheiro e ter prosperidade são coisas diferentes, muito diferentes. Mas às vezes temos dificuldade de entender isso. Olhando por outro ângulo, o não de Deus pode ser a forma dele dizer o quanto ele te ama, o quanto ele zela por você, o quanto ele está preocupado por você. Eu lembro de um amigo, uma vez eu ouvi uma pregação dele, e ele falava assim, que uma faca na mão de um açougueiro é uma bênção, amém? Mas na mão de uma criança pode ser um problema. Então você acredita? Olha só, vou dizer para você uma coisa em nome de Jesus. Existem coisas que você vai receber, mas não agora.
Sabe por quê? Porque ainda não está na hora. Porque ainda você não está pronto para isso. Às vezes a nossa caminhada nos leva a compreender que Deus está nos preparando para que possamos possuir certas coisas. Eu lembro que o rei Davi, eu sou muito fã de Davi, porque ele faz uma oração que é para poucos. Ele diz assim: Senhor, não me dê muito para que eu não me perca, não me corrompa. E não me dê pouco para que eu não murmure. Sabe o que isso significa? Equilíbrio. Nosso coração precisa estar equilibrado, irmãos. Porque não quer dizer que todas as vezes que eu pedir algo, Deus vai me dar. Quem entendeu isso, diga amém. Olha só, o que acontece muitas vezes quando a gente não ganha aquilo que Deus nos dá. Aquilo que nós queremos que Deus nos dê. A gente não ganha. Existe uma palavrinha que às vezes é meio difícil de escutar, mas ela chama-se murmuração. O que é uma murmuração? É uma reclamação descabida. É algo ofensivo, aquilo que ofende a Deus. Todas as vezes que você se dirigir a Deus, querendo uma resposta, nunca pergunte por quê. Sempre pergunte para quê. Qual é o propósito disso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Olha só, vamos dar o exemplo de Adão. Antes do Gênesis 1, 26, o que Adão era? Nada. Um dia antes do Gênesis 1, 26, o que ele era? Um boneco de barro, sem vida. No dia do Gênesis 1, 26, rei da criação, o gestor de tudo que existia, que Deus tinha criado, ia dar nomes aos animais, dominava sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, tinha toda a autoridade, foi projetado para viver para sempre. Estava doente, não sentia falta de nada, estava sossegado, resolvidão, né? Tranquilo, feliz. 2 capítulos depois, irmão, sabe o que Adão queria? O que a serpente falou para Eva? Se você comer, certamente você vai ser igual a Deus. Vai conhecer o bem e o mal. Então, 2 capítulos depois, Adão já queria ser igual a Deus. Desejava ser igual a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes desejamos, sem a direção do Espírito Santo, pode ser. Adão era imortal. Começa a morrer. Por causa de uma coisa que ele muito queria. Quem está entendendo isso? Amém? O fato de Deus ter preservado a minha vida, hoje, fala muito do seu amor por mim. Estamos vivos, temos pão na nossa mesa, temos um teto sobre a cabeça, temos uma cama para dormir. Temos água para beber. Ainda assim, tem gente insatisfeita. Tem ou não tem? Você conhece alguém insatisfeito? Não olhe para ele agora. Você conhece alguém insatisfeito? Olha só o que diz 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Agora, pois, assim diz Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas, soberano sobre o meu povo, rei de Israel. Olhando há uns anos, eu sempre falo isso, que hoje eu não tenho nada que eu já tinha antes de Jesus. Ou seja, tudo que eu tenho até hoje foi Ele que me deu. Família, um trabalho digno, abençoado. Tudo aquilo que a gente, com a graça dEle conquistou, a gente jogando nos momentos
em que Ele respondeu às nossas orações e a gente soube esperar. Então, aqui para Davi, olha só, onde eu te coloquei, mas nunca esqueça de onde eu te tirei. Você se lembra de onde você veio? Você se lembra quem você era? Hoje você está bonitona, está ajeitada, está bem vestida, mas lá... Olha aquelas fotos antigas suas para você ver. Como é que você era? Sabe quem deu um jeito nisso? Foi o Senhor. Né? Eu não era feia, eu era pobre, né? Não é isso que dizem? Sabe, irmãos, quando eu penso de onde Deus me tirou, de um bairro pobre, é uma tristeza falar isso para vocês, mas 90% dos meus amigos de infância ou estão mortos ou estão presos. Tinha tudo para dar muito errado. Tinha tudo para ser uma tragédia. Mas o Senhor disse não. Levantou. O Senhor resolveu me tirar daquela situação, daquele lugar. E hoje estou aqui, irmãos. Olha que bênção. Eu fico tão feliz quando eu lembro, irmãos, de onde Deus me tirou. Tudo aquilo que Deus me deu. Então, Deus coloca você aonde Ele quer que você esteja. Agora eu tenho uma palavra para você que não é muito fácil. Concorde com isso. Aceite isso. Compreenda que isso é melhor para você, que o Senhor planejou coisas maiores, né? A palavra de Deus nos diz que Ele pode abundantemente mais do que eu peço e do que eu imagino. Eu tenho uma palavra para você. Você vai chegar muito mais além do que você imagina. Mas e se Deus disser não, irmãos? Não saiu nem... O Senhor é fiel. Eu quero dar aqui um exemplo também de uma situação, só para você entender como Deus está no controle, amém? As famílias patriarcais, né, tanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó, eles tinham algumas particularidades. Eles eram muito formosos, amém? Mas eram estéreis. E particularmente Raquel, ela chega um momento da vida dela em que Raquel era dona do coração de Jacó, mas Lia era dona dos filhos. E na época, isso era uma coisa muito importante, a mulher precisava gerar filhos. Raquel era bonita, Lia era feia, mas tinha filhos. Você sabe que ela era feia, por isso que ela foi mandada primeiro, né? Jacó estava alegrão e estava feita a bobagem, né? Mas era uma família disfuncional, uma família difícil. Ele teve filho com várias mulheres. A coisa cresceu de uma forma desproporcional. Um dia Raquel, que era a mulher que ele amava, é a única vez na Bíblia que você vai ver Raquel estressado, Jacó estressado com Raquel. Ela fala para ele assim, dá-me filhos, ou então eu morrerei. Jacó ficou irado. Falei assim, como é que eu vou te dar filhos? Eu estou fazendo minha parte, mas não está dando certo. Você tem que pedir para Deus, é Deus que pode fazer isso. Então, sabe o que Deus faz? Abre a sua madre no tempo oportuno e nasce o Zé, que nós falamos lá no começo. Amém? José significa Deus, deixa eu ler aqui para não falar besteira. Deus acrescenta. O que ela tinha pedido? Eu quero filhos, certo? Então, para ser plural, tinha que ter mais um. Sabe o que aconteceu? Quando ela tem Benjamim, ela morre no parto. Que tragédia, que coisa terrível. A gente imagina assim, puxa, mas por que isso aconteceu?
Raquel estava pedindo vida. Mas o que ela ganhou? Morte. Eu quero dizer para você, não quero assustar você, não quero deixar você assustado. Mas eu quero que você compreenda que há certas coisas que nós pedimos que vão nos levar a situações que nós não desejamos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Ele está aqui quando você pede, mas Ele também está lá na outra ponta, no futuro, e na mente dele já está tudo consumado. Você sabia que Ele sabe tudo que vai acontecer? Você sabia que Ele está lá esperando lá no fim da linha? Muitas vezes, irmãos, é que Deus é misericordioso. Sabe aquilo que, vou falar com os homens agora, sabe aquilo que a mulher sempre fala, quando a gente faz uma besteira? Quem sabe? Eu não falei? Ainda bem que Deus não fica lá no final da linha falando assim, olha, eu falei, né? Mas a gente prefere muitas vezes não compreender. Há muitos dos nossos pedidos em que estamos ansiosos e sequer sabemos o que estamos pedindo. Eu tenho estudado, a gente adquiriu um material que fala dos personagens bíblicos. O pessoal da expansão conhece o material. Eu tenho lido muito sobre personagens, e eu li esses dias sobre 2 personagens que se encaixam muito bem nessa história. Um deles é Sansão, e o outro, não sei o nome dele, chamo ele de filho pródigo. Sansão está lá no final da sua vida, cego, açoitado, humilhado, está lá sendo envergonhado, onde estão falando ali, Dagon é maior que Deus. Onde está o seu Deus? Então ele estava ali, irmãos, acorrentado, cego, todo sujo, todo machucado, no templo de um Deus pagão, sendo humilhado pelos seus inimigos. E o outro personagem, o filho pródigo, onde que ele está? Ele está dentro do chiqueiro, faminto, vestido de trapos, coberto de lama, querendo comer as coisas que os porcos. Então quer dizer que até o porco era mais importante do que ele. Alguns dizem que essa história do filho pródigo é apenas uma parábola, é apenas fictício. Outros dizem que é uma realidade. Eu não posso provar nenhuma nem outra, mas eu imagino que, se for verdade, dentro da cultura judaica, os porcos são animais que eles repelem. O fato do camarada estar lá cuidando de porcos é uma humilhação maior do que a fome que ele está passando. Então, por que esses camaradas estão ali? Por que isso aconteceu com eles? Vou dizer para vocês, isso aconteceu com eles por causa dos pedidos que eles fizeram. Sansão chega, pai, eu quero aquela. O pai dele, muito sábio, muito inteligente. Não, filho, essa não. Ó, jovem, escute o que eu estou falando, hein? É para você pensar. Essa não. Essa aí pertence a um povo que não ama o nosso Deus. Esse povo nos persegue, nos oprime. Esse povo faz chacota de nós. Esse povo rouba as nossas coisas. Essa não, meu filho. O que Sansão fala para ele? É só essa que eu quero. Como quem diz assim, não quero nem saber, eu quero essa. Então Sansão termina desse jeito que eu falei para você, cego, açoitado, acorrentado, humilhado, lá no meio de um templo de um Deus pagão, porque o pedido dele foi atendido. Por que o filho pródigo ficou naquela situação? Foi parar no meio da lama, no meio dos porcos, lá no chiqueiro, com fome.
Porque ele chega para o seu pai e o que ele pede? Dá-me a minha parte. Irmãos, dentro da cultura antiga, né, era uma afronta, um desrespeito muito grande, um filho pedir a herança antes que o pai morresse. Porque quando isso acontecia, entendia-se que a mensagem dele para o pai é: morra rápido, porque eu quero a minha parte. Então passa o tempo, a Bíblia diz que ele viveu como? Dissolutamente. Algumas traduções, loucamente. Então foi-se o dinheiro, foram-se os amigos, veio a fome, veio a escassez, veio a necessidade, porque um pedido dele foi atendido. Felizmente, para o filho pródigo acabou melhor do que para Sansão. Mas, irmãos, isso nos mostra que Deus, Ele tenta nos mostrar os caminhos. Mas existem momentos, irmãos, que a gente, sabe, quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. O seu filho já insistiu muito para fazer alguma coisa? Se chegou e falou para ele: filho, não, hoje não. Quem já falou isso? Só eu. Aí ele insistiu. E depois ele insistiu. Aí passou um tempinho e insistiu de novo. Insistiu. Chegou uma hora. Quantos já cederam aí? Diga amém. Já cederam? Pode falar a verdade, irmão. Eu também já. Porque você não aguentou. Sabe, irmãos, que Deus faz assim às vezes? Porque existe algo que eu creio. Deus te deu o direito de escolher. Amém? Chega um momento, irmãos, Deus na sua soberania, Ele vai falar assim: filho, você quer mesmo? Não tem outro jeito? Então você está por sua conta e risco. Eu vou com você até aqui. Sabia, irmãos, que Deus, tanto o diabo quanto Deus, tem um raio de ação na sua vida? É como uma linha imaginária que é traçada. E Deus fala assim: olha, até ali, estou contigo. Passou dali, é tua responsabilidade. Eu quero chamar a sua atenção hoje, que o nosso Deus pode estar falando isso para você. Até ali pode, passou dali não pode. Mas o que faremos então? Tudo bem, já entendi. Tem uma letra de uma canção, irmãos, muito antiga. Eu acho que só vai lembrar. Quem é convertido mais de 30 anos aqui? Tem poucos, eu acho que você vai lembrar. A letra da música diz assim: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. É bem antigo. A música é até meio feia, mas ela é muito verdadeira. Eu estou falando que o ritmo não é aquilo que a gente gosta, né? Mas ela é muito verdadeira. Então, se Deus abriu ou se Deus fechou, é para o seu bem. Posso ouvir um amém? Amém. Deus quer nos abençoar. Então, qual é a solução? Romanos capítulo 8, volta um pouquinho, verso 26, está escrito assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha só, escute com atenção isso que eu vou falar agora. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. É muito profunda essa palavra, irmãos. E quem está falando aqui, irmãos, se Jesus fosse o 01, esse cara que está falando aqui era o 02. Nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, irmãos. Uma pessoa que vivia sentado no colo de Deus. Cada palavra que ele dava, né, dessas profundidades. E olha só, diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou contar uma história para vocês. Uma vez, eu tinha o costume de escrever um e-mail e rapidamente, enviar. Aí um dia eu tomei uma dura, pastor, do meu gerente. Aí chegou e falou assim: rapaz, você é um baita profissional, cara, mas você não sabe escrever. Você não olha o que você escreve? Eu falei: não.
que está errado? Rapaz, você escreve tão mal teus e-mails que não dá nem para entender o que você está falando. Isso aqui é um documento, rapaz. O que você escreveu aqui, ó, é uma verdade que você está, né, colocando, aí você é responsável e tal. Não pode fazer isso. Daí sabe o que ele me ensinou, irmãos? Ele falou assim, ó, vou te ensinar a fazer e-mail. Você escreve, você não manda. Você lê de novo, para ver se está certo. Você lê se você entende. Porque às vezes, quem já escreveu uma coisa que não entendeu depois? Às vezes você anota um negócio, você escreve tão rápido que você não lembra o que era que você queria dizer. Então era bem assim os meus e-mails. Daí ele falou assim, ó, lê, vê se faz sentido. Se quiser, me chama que eu vou aí olhar primeiro antes de você mandar. Depois você clica lá no enviar, entendeu? Entendi. O que isso tem a ver com essa palavra? Sabe, irmãos, nós temos um gerente chamado Espírito Santo. Amém? A oração que você faz é o e-mail que você está mandando. Amém? Sabe o que ele faz com essa oração? Ele lê. As besteiras que nós escrevemos, irmãos, ele corrige. Amém? Ele dá uma formatada. Esses são, irmãos, os gemidos inexprimíveis. É aquilo que você coloca ali que não tem nem palavra que explica. Porque não tem como colocar palavras, sentimentos em palavras muitas vezes. Esse Espírito, ele vai pegar a sua oração, ele vai formatar de uma forma, no idioma que é agradável ao nosso Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá e Deus vai responder para todos. Sim. Quem recebe essa palavra? Amém? Precisamos compreender, irmãos, que algumas coisas que pedimos nos afastam de Deus. O que eu faço então? Olha só, precisamos aprender, irmãos, duas coisas. Fique de pé. Fique de pé, porque daí você fica com a sensação que eu estou terminando. Mas eu já vou terminar mesmo. Eu queria saber quem fala esse glória a Deus. Estou brincando. Primeiro, peça algo que você está precisando. Paulo nos ensina com orações e súplicas. Existe uma diferença muito grande entre você pedir e suplicar. Amém? Ficou claro? Você não suplica uma coisa que você deseja. Você suplica uma coisa que você precisa. Então, o que eu faço? Eu oro a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E se for o propósito de Deus, será feito. Amém? Então, aprenda a pedir. Aquilo que é de sua necessidade, Deus jamais vai te negar. Olha só o que a Bíblia diz, o Senhor Jesus estava ensinando o pessoal ali, pedir e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Isso que a Bíblia diz, amém? Agora vamos ao que a Bíblia não diz. Todo aquele que pede, recebe tudo aquilo que pediu. Está certo? Não. Irmãos, você já imaginou se Deus desse tudo que a gente pede? Que tragédia seria? Que catástrofe seria? Então Deus nos poupa muitas vezes, meus irmãos, de coisas terríveis que podem acontecer conosco. Sabia que você pode pedir uma coisa que vai te afastar de Deus? Pode ou não pode? Deus pode te dar uma coisa que vai afastar dele? Não, isso não. Então, o que nós precisamos fazer é aprender a buscar o discernimento daquilo que estamos pedindo. E aí, Jesus fala assim, olha, ele ensina que daria um pai uma pedra a um filho que pede um pão? Ou daria um pai uma serpente a um filho que pede um peixe? Não nessa ordem exatamente, mas é assim que está lá. Daria um pai um escorpião a um filho que pede um ovo? Sabia que às vezes tem oração que você faz, que você pede pedra, você pede escorpião e você pede serpente, sem saber?
Sabia disso? Agora, o Senhor Jesus ensinou que se você pedir uma pedra, o seu pai não vai te dar uma pedra. O seu pai não vai te dar uma serpente. Sabe por quê, irmãos? Receba essa palavra com alegria no seu coração. Ele te ama. Ele zela por você. Às vezes, quando Deus não dá, eu sempre falo sobre misericórdia e graça, que graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que eu mereço. Então, pela sua misericórdia, muitas vezes fala assim, não pode, isso não. Lembra que o pai de Sansão falou, não, filho, essa não, de jeito nenhum. Você acha que se Sansão soubesse que o casar com aquela mulher ia arrebentar com a vida dele, ele ia terminar daquele jeito, você acha que ele ia pedir aquilo para o pai dele? Não. Se Raquel soubesse que ser mãe do segundo filho ia matá-la, você acha que ela ia pedir filhos? Poxa, um só estava bom, não estava bom? Você acha que o pródigo, se ele soubesse que ele ia parar no chiqueiro, morrendo de fome, cheio de lama, ele teria pedido a sua herança antecipada? No momento em que ele estava pedindo, ele julgava que aquilo era o melhor para ele. Sabe, irmãos, a grande sabedoria do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nessa noite, sempre conte com a possibilidade de estar errado. Se estiver errado, seja humilde, peça perdão, mude de ideia, não tenha vergonha. Deus, irmãos, Ele acolhe as orações daqueles que são humildes. Deus recebe as orações daqueles que têm coragem de dizer, Senhor, eu errei, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Senhor, não pese a tua mão sobre mim, porque eu não tinha intenção de fazer isso. Essas orações, irmãos, são os tipos de orações mais sábias que existem. E são aquelas que eu gostaria muito que você fizesse. Alegre-se quando Deus diz não para você, porque Ele está cuidando de você. A palavra-chave aqui, irmãos, é livramento. O Senhor coloca no meu coração uma palavra, talvez seja para alguma pessoa que está aqui, sociedade. Eu não sei se isso faz sentido para você. Tome cuidado com quem você se associa. Porque aquilo que você, aquela sociedade, ela diz assim, eu sou parceiro, eu sou um com você. Tome cuidado. Muitos caminhos nos levam à destruição. Mas o Senhor está dizendo hoje, cuidado. Negócios, parceria, sociedade. Sabe por que Deus quer evitar essas coisas, irmãos? Porque Ele é bom. Talvez você entrou aqui hoje com dúvidas sobre algo que você tem que fazer, alguma coisa que você está querendo, alguma decisão que você tem que tomar. Ou talvez você está tentando passar por uma porta, mas ela sempre fecha na sua frente. Compreenda, portas que Deus fecha, ninguém abre. Portas que Deus abre, ninguém fecha. Guarde essa palavra no seu coração. Você vai passar pelas portas que Deus disser que é para você passar. Mas aquelas que Ele fechar na sua frente, não passe por elas. Não insista. Se Deus não te der a chave, não abra. A Bíblia diz assim, tentará o homem a Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É ficar insistindo com algo que Ele já disse não. Eu quero orar nessa noite por pessoas que precisam tomar uma decisão. Pessoas que têm uma decisão urgente para tomar. Você falou assim no seu coração, eu não sei o que fazer porque Deus não disse nada. Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Ele não é Deus de dúvida. Deus não quer que você fique patinando. Deus não quer que você fique no mesmo lugar. Deus não quer que você sente à beira do caminho. Deus quer que você siga. Mas só se Ele disser que é para ir. Se você precisa disso, eu quero que todos fechem os seus olhos neste momento. Por favor, obedeça para ter direito.
Às vezes pessoas ficam constrangidas porque o vizinho está olhando para ela e deixa a bênção passar. Se você precisa tomar uma decisão, coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Você não pode deixar isso se estender por mais tempo. Você precisa que Deus fale com você. Agora eu tenho uma notícia para você, talvez Deus diga não. E se Ele disser não, esteja pronto para ouvi-lo. Querido Deus, eterno Pai, assim como o Teu Espírito Santo falou ao meu coração, Senhor, nessa noite, neste momento, eu quero interceder neste momento por aqueles que precisam de uma resposta, Senhor. Talvez aqueles que tenham já desistido e desanimado. O Senhor não fala comigo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei que decisão tomar. Senhor, pelo Teu querido Espírito Santo, desça, Senhor, uma unção de paz e de graça sobre este lugar, neste momento. Porque aquele que não tem paz não pode decidir nada, Senhor. Aquele que está atribulado, aquele que está sofrendo, aquele que está em dúvida, este não pode, Senhor, caminhar, este não pode decidir. Aquele que está aprisionado não pode decidir, mas neste momento, o Senhor, o grande libertador, está neste lugar. Eu vejo pelos olhos da fé correntes sendo quebradas, coisas que estão se arrastando há anos, problemas de família, dificuldades, coisas que não caminham, que não vão para frente, que nunca saem da mesma posição. Deus, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, eu estou agora, Senhor, dando uma ordem no mundo espiritual, para que essas barreiras se quebrem, para que essas correntes se quebrem, para que no poder do Espírito Santo, na força do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai agora de encontro a essa mente atribulada, a este coração desesperado, que precisa de uma resposta, que precisa de uma direção. Eu creio que o Senhor fala, eu creio que o Senhor direciona, eu creio que o Senhor abre portas e que o Senhor fecha portas. E se nesse é o momento de abrir, abre, Senhor. Se esse é o momento de fechar, fecha. Mas que os teus filhos tenham paz e sobriedade para decidir que caminho devem tomar. Porque o Senhor é o Deus que está aqui no presente, mas o Senhor está também lá no futuro. O Senhor sabe tudo que vai acontecer. O Senhor sabe, meu Deus, as armadilhas que a vida nos prepara. E eu sei, Deus, que aqueles que estão buscando do Senhor uma resposta, não serão confundidos, não serão abandonados, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Essas são as tuas palavras, Senhor, não as minhas. E elas são verdade poderosa para a vida de todo aquele que crê no Senhor. E neste momento eu quero ministrar, Senhor, a autoridade para proferir palavras que quebram barreiras. Autoridade, Senhor, para caminhar. Aqueles, meu Deus, conforme o Senhor me mostra, Senhor, que estão sentados à beira do caminho. Como estava aquele cego ali mendigando, Senhor. Eis que neste momento eu declaro sobre a tua vida uma palavra de vitória, como aquela palavra que Jesus disse, mandou seus discípulos dizer àquele cego: pede para que ele venha até aqui. O Senhor está te chamando, o Senhor está